sou Renata do Centro Espírita Kindu, Estrela do Oriente, e hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. O dogma da reencarnação não é uma invenção moderna. O Espiritismo provavelmente existiu desde a origem dos tempos, pois ele decorre da própria natureza. Na antiguidade, a ideia da transmigração das almas era uma crença comum e, se não tivesse um aspecto sério, não teria atravessado séculos e teria sido aceito pelas inteligências mais adiantadas. Porém, entre a metempsicose dos antigos e a doutrina da reencarnação, a grande diferença é de que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Vamos pensar na pluralidade e unicidade das existências e vejamos para que lado nos leva a razão. Algumas pessoas não aceitam a ideia da reencarnação por não ser conveniente e ficam bravas com a possibilidade de voltar à Terra. Ora, Deus deveria pedir-nos conselho para ordenar o universo? De duas uma, a reencarnação existe ou não existe? Se ela existe, não adianta nos opormos a ela, porque teremos que passar por isso, assim como a criança que não deseja ir à escola. A doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como alguns pensam, porque a nova existência vai depender de cada um de nós. Seremos felizes ou infelizes, conforme as nossas escolhas. Para as pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte, mesmo que seja no todo universal, sem conservar a individualidade, não faz sentido que seja o mesmo para todos, pois o bem não teria utilidade. Se alguém nos perguntasse se gostaríamos de ser mais felizes comparado com outras pessoas que parecem dispor dessa felicidade, e trocarmos de lugar com eles, responderíamos que sim, sem dúvida. Mas para isso, teremos que recomeçar e fazer melhor. Ou seja, uma vida corporal não significa nada em relação à eternidade. Deus, que é soberanamente bom, não imporia ao homem uma condenação eterna por alguns momentos de erro, mas sim possibilidade de reparar as suas faltas. Deus nos ofereceria novas oportunidades? O pensamento de que a nossa sorte está para sempre fixada é duro, enquanto a ideia contrária nos consola, pois nos faz manter a esperança. Ninguém preferiria um julgamento sem apelo, então a pluralidade é uma bênção. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal. Não existe meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se ela existia, então surgem alguns questionamentos. Por que tantas aptidões independente das ideias adquiridas pela educação, inclusive as ideias inatas? Por que algumas crianças manifestam vícios ou virtudes independente do meio em que vivem? Ou as almas são iguais ao nosso ser, ou não são. Se são iguais, por que tantas diferenças? Se dependesse somente do organismo físico, o homem seria uma máquina e não teria responsabilidade dos seus atos. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou? Assim, essa parcialidade não estaria em conformidade com a sua justiça. Vamos admitir as existências anteriores e tudo se explicará. Trazemos ao nascer a intuição de que adquirimos ao longo das múltiplas vidas e, consequentemente, se estamos mais perto da linha de partida ou da linha de chegada. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. A explicação é simples, natural, é lógica. Se considerarmos a vida quanto ao futuro, encontraremos algumas outras dificuldades. Se a existência presente deve ser decisiva para a vida futura, então como é que fica aqueles que tentaram progredir? É a mesma responsabilidade daqueles que não tentaram? Ou mesmo qual é a sorte das crianças que morrem jovens, antes mesmo de terem podido fazer escolhas para o bem ou para o mal? Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admitindo as múltiplas vidas, tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não pudermos fazer numa existência, faremos em outra. E assim, ninguém escapa à lei do progresso. O princípio da reencarnação está explícito no Evangelho quando Jesus explica que João Batista era Elias. Independente se a reencarnação é aceita ou não, ninguém escapa a ela. O ponto essencial é que se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem e na moral do Cristo. A pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável. Ela consola e foi concedida pela misericórdia de Deus. Jesus ensinou, em verdade, te digo que, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Obrigado a todos.